a nossa prece, pedindo a Deus muita autonomia na nossa vida, muito discernimento, pedindo a Deus que a abençoe com muita lucidez a mim para passar tudo o que estudamos aí há um mês preparando, e aos que estão assistindo ao vivo ou no presencial, para entendermos o que Deus espera de nós. Jesus nos trouxe tudo o que era necessário saber, mas o Espiritismo abriu esse leque imenso e nos permite navegar por entre a educação que Jesus nos deixou. E hoje o nosso Evangelho é o capítulo 16, o item 3, resguardar-se da avareza. É um aprendizado imenso para nós, mas está no Evangelho. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer as vossas partilhas? E depois lhe disse: Tende cuidado por guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, a sua vida não depende dos bens que possui. É profundo isso, viu? E Jesus então passa esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e revolvia dentro de si estes pensamentos: O que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato, a tua alma será arrebatada ainda esta noite, e para quem ficará isso que guardaste? Não. Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. É muito profundo, é um campo imenso que a gente, para analisar todos esses aspectos que Jesus traz, nós ficaríamos um dia aqui fazendo e não esgotaríamos um assunto, né? Isso é registrado por Lucas no capítulo 12. E se a gente for pensar agora na atualidade, quantas pessoas não estão elevando a Deus a prece e pedindo ajuda para resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas como herdeiros, se sentindo prejudicados na partilha. Olha aí, Jesus falou isso, e isso já era, né, do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Aí Jesus falou: quem sou eu para resolver as suas partilhas? E as pessoas continuam pedindo isso. Mas nós vamos lá no início analisar o ser humano, como nós vemos agora. E Kardec pergunta: há pessoas que parecem favorecidas pela sorte, tudo que eles fazem dá certo, né? Eles prosperaram. Como que explica isso? Kardec fala, né? E os instrutores espirituais respondem: de ordinário é que essas pessoas sabem se conduzirem bem nas suas empresas, nos seus empreendimentos. Então não é sorte, né? Nós já quebramos uma palavra: não é sorte, né? É a pessoa que lutou, e nós vamos mostrar isso daqui. Então essa boa sorte é resultado de uma conduta inteligente
porque dificuldades na vida todos têm. Com muito ou pouco dinheiro, com muito ou pouca inteligência, todos nós temos dificuldades na vida para atravessar. Nós não estamos livres disso, né? Então, se nós queremos conquistar em qualquer terreno que nós estejamos pisando, a gente tem que ter orientação, tem que ter um planejamento de vida, tem que ter estudo, tem que se desdobrar. Porque quem não sabe onde vai, se acomoda na situação que está vivendo e a vida está indo embora. A vida está indo, o tempo está se esgotando, né? Então ficam passivos diante de uma realidade que ele acha que ele não tem força para mudar, né? Mas todos nós temos aspirações, nós temos um desejo, uma visão de futuro, uma ambição que, se controlada, ela nos leva para frente. O problema da ambição é o desregramento que nós colocamos, tá certo? Então, agora, quem tem essa vontade de progredir, o que está fazendo em relação a isso? Né? O que está fazendo? Você está estabelecendo uma meta para a tua vida, mas você está agindo, porque você não pode ficar pedindo para Deus, pedindo para Jesus, pedindo para a espiritualidade. Olha, eu tenho essa meta. Eles não vão realizar, isso é seu. É você que tem que se esforçar para conseguir, né? Porque se você não realiza nada, não cai do céu. Porque nós chegamos numa etapa da vida que a gente já sabe que não cai do céu. É muito esforço, é muita dedicação, é muita vontade própria e muito zelo pelas coisas que nós fazemos e que nós queremos. E também a gente às vezes se deixa influenciar por outras pessoas, não é? Elas estão bravas, elas te agridem e você recebe isso, guarda isso dentro de você, fica magoado. Mas não, a gente não tem que buscar. Alguns modelos de pessoas estão nos ensinando a não ser como elas são. Então, a gente tem que ver que poder nós estamos dando a terceiros também, porque é uma atitude nossa de dar poder para as outras pessoas. E falando francamente, o nosso modelo é Jesus, não é? Ele passou pela terra, ele não tinha onde repousar a cabeça, ele não tinha nada do plano material. Ele veio ensinar e ele foi esse modelo perfeito que passou pela terra. Nós espíritas compreendemos isso, né? Então, nós temos sim que nos inspirar em algumas pessoas, que são aquelas pessoas que a gente conhece, né? São pessoas que têm vontade própria, que conseguiram vencer as suas fraquezas, as suas deficiências. Como que elas conseguiram relevar as adversidades da vida? Né? Aí sim, você conhece uma história de sucesso, aí você pode seguir o passo. Né? Porque se a gente for seguir já Rui Barbosa, vamos falar dele, né? Ele fala, a vida não tem mais que duas portas, que você entra pelo nascimento ou sai pela morte do corpo, porque nós continuamos vivos na espiritualidade, né? Então, nós temos um projeto. Qual que é o nosso projeto de vida? A nossa evolução. Basicamente, falando da maneira mais simples do mundo, é a nossa evolução. E para a nossa evolução, nós temos o pano de fundo da nossa reencarnação. Porque ou você nasce em berço de ouro, com até inteligente, ou você nasce sem nada, sem recursos. Dois panos de fundo da reencarnação. Porque se você nasce com muito dinheiro, o que você vai fazer com ele? Isso é sério. Você pode, não precisa
se preocupar. E você pode se entregar a essas facilidades que você tem na vida. Agora, por outro lado, você nasceu sem esses recursos, mas você tem as suas aspirações. Então, você vai buscar, você vai estudar, você vai desenvolver a sua inteligência, você vai se utilizar do tempo que você tem na Terra para se fortalecer. E às vezes você vai mais longe, porque você enfrentou essas dificuldades, você se fortalece como ser humano. E você vai mais longe do que um que se entregou, né, às facilidades que a vida trouxe. Então, se nós não nascemos em berço de ouro, nós não temos que nos sentir prejudicados, porque nascemos com poucas qualidades, não é? Não podemos desanimar. É a nossa história de superação. E quantas pessoas não passaram por isso e superaram as suas adversidades, não é? Porque dentro do limite da nossa energia moral, nós podemos superar as desigualdades de nascimento, pela fé em si mesmo, pela atividade que desenvolve, pela perseverança e pelo aprimoramento das suas faculdades. Olha, que campo que isso abre para nós, não é? E às vezes você é até melhor do que quem nasceu sem ter dificuldade nenhuma na vida. Porque quem não tem dificuldade, eles têm que se esforçar muito para não se entregar a essa comodidade, a essa facilidade. Quantos exemplos a gente não teria? Mas tanto um quanto o outro não pode esquecer daquelas virtudes que nós podemos chamar de doméstica, que nós temos que estar atento no dia a dia, não é? É a nossa pontualidade, a nossa disciplina, a delicadeza no tratamento com o próximo, o respeito, a sobriedade, a ética profissional. Isso pôs a perder muita gente que estava conseguindo uma prosperidade na vida, né? Você nunca cumprimentou o seu porteiro, você nunca perguntou para ele: escuta, todos te tratam bem aqui? Tem alguma coisa te incomodando no teu trabalho? E isso não, eu digo o porteiro, mas é aquele auxiliar mais simples do escritório, né? O mensageiro, o office boy. Perguntou para ele que dificuldade você tem com os outros funcionários aqui. Tudo isso faz parte. Tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar aqui, é adquirir o hábito da economia e nos adestrar nesse hábito da economia. Porque o avarento, ele junta, ele retém tudo que chega nas mãos dele, né? E se privam até do útil, às vezes até do que ele precisa para viver, para guardar dinheiro. Mas tem aqueles que gastam tudo. E o pior é quando gasta além do que ganha, porque aí ele fica endividado. Então nós temos todas essas situações aí que nós sabemos que faz parte do ser humano da atualidade, porque nós ainda somos muito materialistas, não é? São extremos de deformação infeliz. O ideal está no meio, não ser pródigo, não ser avarento, ser criterioso no gastar e ir graduando as nossas necessidades na proporção da renda que nós temos mensal, não é? Que aí sempre ter uma sobra para se prevenir para um problema do futuro e para alguém ao teu lado que um dia vai precisar de alguma coisa. Então, a gente tem que ter, porque nós vamos, às vezes, ter um acidente de carro, ficar desempregado, precisar para tratamento de saúde.
Quantos exemplos disso as pessoas não têm, né? Precisar para um tratamento de saúde. Então, são coisas que estão acontecendo. Se eu fosse uma educadora financeira, como uma falou para mim, ela falou: Nicéia, nós temos que ter, no mínimo, uma reserva de emergência para um desemprego, você ter um tempo suficiente, né, e pagar as suas dívidas, porque a gente sempre tem aquelas coisas que compra a crédito, né? Então ela falou: 5, o ideal é 10 vezes o valor das tuas despesas para emergências desse tipo, né? Mas nós vamos falar só de dinheiro? Não, tem uma coisa importantíssima em tudo que nós vivemos, é o nosso tempo que nós temos à nossa disposição, né? O tempo vai passando. Nós estamos usando o nosso tempo para aprender, para se aprimorar, para fazer cursos. Nós estamos usando o nosso tempo para isso, né? Adquirir novos conhecimentos. Então, é como no início do ano. A gente faz um planejamento para o ano. Eu vou fazer curso lá na Casa de Jesus. Esse ano eu vou, né? Ou eu vou emagrecer. Eu nem faço mais. Era um sonho que eu não faço mais, né? Então são coisas. A verdade, eu estou aqui falando verdade para mim também, não é só para quem está ouvindo, não, né? Para quem está assistindo. Então, nós temos que nos aprimorar, né? Fazer, olha, vou fazer a minha reserva de emergência. E fazer, né? Não pode ser desejo de início de ano, que termina o ano e você vê que você não cumpriu. Nós temos energias físicas e espirituais, isso pega em nós, que elas não devem ser desperdiçadas em noites mal dormidas ou na satisfação de prazeres desonestos, porque arruinam a nossa saúde, roubam a nossa paz e aviltam a dignidade humana, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui é uma mensagem de esperança, porque nós estamos vendo que o que nós precisamos é de uma atitude de otimismo. O nosso progresso é ilimitado. Nós estamos por nossa conta, vamos em frente. Fé, coragem, determinação. Não importa quanto tempo você tenha. Você aposentou? Vai fazer uma coisa que você goste pela primeira vez na vida. É o que faz parte do nosso dia, né? Então é essa atitude de otimismo que a gente tem que ir para frente. Ir para o alto, como eu gosto de dizer. Para frente e para o alto, buscando o melhor de nós. Mas o Kardec, ele tem um capítulo inteiro estudando esse assunto e eu trouxe algumas coisas. E esse eu gosto muito, a pergunta 895, no capítulo 12 da perfeição moral. Além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ele podia não ter perguntado isso, né? A gente estaria com a consciência leve, porque a espiritualidade responde. O interesse pessoal é o sinal característico da nossa imperfeição. Um homem pode ter qualidades reais que perante todos o julgam um homem de bem, mas essa qualidade é um progresso, mas nem sempre resistem a certas provas e basta tocar o interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto, porque o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Se o Espiritismo não tem nem 200 anos,
Se bem que nós temos muito mais tempo de vida e não aprendemos isso ainda. Olha quanto ainda falta para nós não buscarmos o nosso interesse próprio em qualquer situação, né? Vai surgir um cargo novo, opa, por que não eu? Né? Por que não eu? Dentro da empresa, eu sou mais antigo, mas será que é o mais dedicado? E assim mesmo, ele batalha por fora para conseguir vencer isso. Então, o que fica certo para nós é que o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Mas na Revista Espírita, o Kardec ainda traz perguntas dirigidas a São Luís, e isso está também no Livro dos Espíritos, na sequência, na questão 899. De dois homens ricos, um nasceu na riqueza e não conheceu a dificuldade, o outro deve sua riqueza ao próprio trabalho. Tanto um quanto o outro a empregam para a satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? Nós sabemos a resposta. Aquele que conheceu o sofrimento, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é se esforçar. Ele conhece a dor, mas ele não alivia a dor do outro, porque ele não quer nem lembrar de quando ele sofria, de quando ele era com poucos recursos, ele não quer nem lembrar. Então ele é mais culpável do que aquele que nasceu em berço de ouro, né? E não sabe o que é o sofrimento para se ter alguma coisa, né? Então isso daí. E tem mais uma pergunta só do Kardec que eu vou trazer aqui, porque tem tudo a ver com a avareza. Para quem acumula sem cessar, não faz o bem a ninguém, é válida a desculpa dele que acumula para deixar mais para os herdeiros? Relarai, né? É válido? E o Kardec fala, é um compromisso de má consciência, né? Mas nós queremos deixar assim, ter o que deixar. Nós queremos ter o que deixar, né? O problema do ser humano é que ele tem a vivência de muito esforço. Ele fala, eu venci. Ele venceu mesmo. Mas ele viu o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou, o quanto ele se reconhece vencedor, né? Nessa encarnação, ele conseguiu virar a mesa e ser alguém, né? Aí ele vê companheiros dentro da própria família, passando por dificuldade. E ele acompanhou a vida daquela pessoa, e ele sabe que a pessoa não fez o que ele fez. Levou a vida, deixa a vida me levar, né? E ele agiu assim. Mas nós temos que ter a nossa compreensão de que essas pessoas não tinham lucidez, não tinham discernimento, não tinham força de vontade, porque isso você não adquire de uma vez só, não. Então, de repente, você isola até um cunhado, uma irmã passando em dificuldade, porque você fala, ela nunca ligou para a vida, ela levou a vida desse jeito, deixa agora ela sofrer, né? Não é justo. Porque também nós temos ao nosso lado pessoas que mesmo estando vivendo dentro do mundinho deles, não teve condição de sair, sempre ganhou muito mal, é um trabalhador assalariado, vive de salário mínimo. Aí vem para ele um problema de saúde, né? Um parente internado por um problema cardíaco, o médico fala, tem que pôr um stent. Um stent é muito caro. E ele vai batendo de porta em porta, dentro da própria família. E muitos disseram não para ele. Mas um falou, não, pode internar que eu pago o aparelho que ele precisa. E fica o aprendizado. Fica o aprendizado. Oxa, eu precisei, né? E tive que sair pedindo. É uma coisa que a pessoa vai interiorizando. Aí ela vê uma oportunidade de trabalhar 2 horas por dia entregando panfleto. Ela vai fazer isso.
mas está buscando, né, fazer uma pequena poupança para uma necessidade. É um aprendizado aí que vem vindo, né? Agora, o que nós podemos fazer por essas pessoas que não chegaram onde nós chegamos? Porque Jesus diz claramente o que estiver ao nosso alcance. O que estiver ao nosso alcance. O que estiver ao nosso alcance. Então, eu vou dizer para vocês, toda a dificuldade do homem aqui na Terra está em assumir uma atitude correta em face dos bens materiais. Possuir sem ser possuído, isso é renúncia. Possuir sem ser possuído. Porque o dinheiro é neutro, ele não é nem bom nem mau. O uso que se faz dele é que caracteriza o bom ou o mau uso do dinheiro. É uma moeda de troca para facilitar a vida, né? E eu vou fazer uma pausa para ver, tem gente escrevendo aí. Tem alguma coisa para responder? Não tem pergunta, mas a Vera Lúcia coloca que vamos prestar contas dos talentos que recebemos. Ela coloca sobre isso. Eu vou chegar nisso já. Né? Eu vou chegar nisso já. A Nádia coloca que demonstra que o exemplo deve ser ensinado para que alcance bons resultados. Ensinar é dar exemplo, é mostrar como se faz, como se pensa e como se sente a vida. Mas você vai ensinar uma pessoa aberta para aprender, né? Senão ela te põe a correr da vida dela. Isso é sério. É por isso que eu falei, o tema dá margem para muitos questionamentos, né? Falar da parte de finanças, você está mexendo diretamente com o interesse pessoal de cada um. Né? Porque no Evangelho de João, interpretado pelo Haroldo, eu resumi umas partes aqui. Diz o mundo, renega os que te incomodam. Mas o que o Cristo diz? Ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Nossa, isso dá margem para a gente pensar tanta coisa, né? O mundo fala, te apega à posse. Não é só ter que o mundo te ensina, você tem que se apegar à posse. E o Cristo fala, ao que te roga a túnica, dá-lhe também a capa. O mundo fala, fere a quem te fere. E o Cristo fala, perdoa. Que coisa boa. Perdoa. Até 70 vezes, 7 vezes. Aí a gente vai fazer a conta, né? E o Emmanuel aparece para o Chico e fala, cada falta, Chico, cada falta. É limpar mesmo do coração. A gente vem aqui para fazer amizades, a gente está nesse mundo para quebrar diferenças do passado. E o mundo fala, acumula ouro, você tem que ter poder, você tem que ser temido, né? E o Cristo fala, provavelmente nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Nossa, é muito bom. É muito bom nós sermos espíritas, porque o nosso aprendizado está sendo muito profundo. E o nosso aprendizado está sendo aos poucos, porque você lê um livro, acha aquele assunto, depois em outro livro, aí aparece a continuidade daquele assunto. Olha como a espiritualidade foi fantástica em abrir esse leque para nós, porque isso veio de forma gradativa, de acordo com o teu entendimento, você começa a perceber mensagens, essa foi mais profunda, essa foi, né, direto para o coração. Você abre o Evangelho, você abre palavras de vida eterna, naquela lição que você está precisando ouvir aquele dia. E é assim que nós vamos aprendendo. E foi assim que a espiritualidade achou esse meio de nos trazer.
Coisas maravilhosas. Então você vê uma coisa aqui, aí você lê outra em outro livro e você vê o quanto você está aprendendo e aprofundando o teu conhecimento. Porque senão a gente abriria o primeiro livro e já saía correndo. Está muito acima do que eu tenho condição de aprender, né? Então tem livros fininhos que ninguém liga, com lições maravilhosas, né? Foi uma estratégia que eles aprenderam. Porque agora nós vamos analisar o Emmanuel no Vinha de Luz, falando sobre a avareza. Vocês pensaram que eu não ia chegar nela, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então nós temos que ter possibilidades, mas com espírito de serviço. Porque a avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento para todos nós, não é? Então não basta pedir, não basta a habilidade e não basta a eficiência que nós adquirimos para conquistar. É preciso adquirir conforme os ensinamentos de Jesus, espalhando benefícios de posse temporária, para que a própria existência leve paz, leve alegria e cubra a necessidade de pessoas que estão caminhando conosco. Isso vai dar paz no nosso coração, né? Posse temporária, para nós aprendermos a agir na circunstância de não ter, né? Ou nas circunstâncias de ter, e de ter muito, né? Então é isso que nós estamos tentando dizer hoje, é tudo posse temporária. Você vai embora e fica o que você deixou, né? Porque muitos homens que foram atacados pelos vírus da avareza ganharam fortuna, autoridade, mas chega lá no final dessa experiência, ganharam também a perversão das pessoas que eles mais amaram. São aqueles que se acomodaram e não fizeram nada da vida, né? E também daquelas pessoas ficaram com ódio no coração, com mágoa, porque pediram ajuda e não foram ajudados. Então, no fim da vida, é que você vai ver o quanto você errou, se você não educou aquelas pessoas, não é? Eu atendi na reunião mediúnica um pai de família. Ele falou para mim: olha, você não está entendendo aqui, eu preciso voltar. Os meus filhos estão brigando pelo que eu deixei. E eu tenho medo de que isso vire uma violência e acabe com a minha família. E eu falei para ele da posse temporária, de se estar em condição de ajudar, né? E falei muitas coisas para ele. Mas ele falou para mim: sabe o que é pior? É que eles estão brigando por tão pouco. Ah, que pecado, dói o coração, né? Eles estão brigando por tão pouco, eu não era tão rico assim. Eu deixei algumas coisas, mas não era tão rico assim, né? Então, a gente fica condoído de ouvir essas coisas, mas a gente ouve muito isso, né? Aquela vozinha, eu sempre conto, ela fala: filha, eu preciso voltar. A minha neta tem minha senha de banco. Ela vai sacar o meu dinheiro. E você tem que compensar. Você não precisa de dinheiro onde você está. Você foi acolhida, você está tendo suprida todas as suas necessidades. Agora, tem umas palavras de Jesus, ditas por Emmanuel, que nós temos que ter em conta. Isso é muito importante. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Então, refletindo com Emmanuel, a vida do homem consiste na abundância dos benefícios que ele esparge e semeia, atendendo aos desígnios de Deus, né?
o que você faz com o que você tem, o que você ajuda com o que você tem. E uma palavra amiga, né? Não é uma questão só de dinheiro. E uma palavra amiga faz um bem para o coração. Que é isso que a gente faz numa reunião mediúnica, não é? Uma palavra amiga. Porque a maioria quer voltar. Você sabe que eles não vão voltar assim quando eles querem, né? Porque no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel avalia os bens externos, né? A vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Quantas oportunidades estão nessas palavras de Jesus? Porque um homem pode reter vasta porção de dinheiro. O que ele faz com isso? É uma grande reflexão. Ele pode exercer a autoridade. Como que ele navega nessa autoridade? Com abuso de poder, que a gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Ele pode ter muitas propriedades. Como ele utiliza os patrimônios provisórios que ele tem? Ele tem projetos elevados. Quantos ele edificou? Ele tem essa oportunidade de edificar. Quantos ele edificou? É um escritor que escreveu milhares de páginas. Qual é a substância da sua obra? Porque ele é responsável, né? Nós somos responsáveis pelo que nós estamos falando, pelo que nós estamos fazendo, todo o tempo, né? Mas e um escritor? Se houvessem estatísticas na época, né? Como que ficaria para Shakespeare o suicídio do Romeu e da Julieta? Se tivesse as estatísticas, né? Quantos jovens com dificuldades no amor não seguiram esse caminho? Naquela época isso não era. Mas não passa de Deus essas coisas, né? Então, é isso que nós estamos dizendo, que a vida, ela não consiste na riqueza numérica dos títulos exteriores, né? Se você vai viver 70, 80 anos no corpo, o que você vai fazer durante esse período? Vai aproveitar para adquirir qualidades na sua vida. Bons pensamentos, que a gente não consegue manter bons pensamentos o dia todo. Faz toda a diferença, né? Você levantar o dia com um pensamento positivo faz diferença no seu dia, né? Porque a nossa paz e a nossa felicidade, ela vai depender do uso que nós fizemos das oportunidades que Deus nos deu. Nós vamos chegar na espiritualidade, né? Eu vejo por mim, né? Vou chegar lá e eles vão falar: você trabalhou 30 anos na reunião mediúnica? Eu vou corrigir, 33. E ele vai falar para mim: e daí? O que você aprendeu? Como que você usou isso? Como que você usou seu aprendizado? Porque vai fazer toda a diferença, né? Eles sabem, cada passe que eu dei, eu não sei, eles sabem, né? Mas que bondade eu adquiri no coração, porque eu estou dando passe, eu estou treinando o meu sentimento. Então, o que eu estou interiorizando? Com o que eu sei? Porque saber, ter conhecimento, nós temos. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que tem? Eu não posso reagir agora, com 33 anos de casa de Jesus, como eu reagiria antes de chegar aqui. Porque aí, vocês que estão aqui vão me cobrar. Você, que é isso? Que é isso que você está fazendo? Está de acordo com o que você está aprendendo? Então a gente vai ver que aprendeu quando a gente agir de acordo. Aí sim, o teu conhecimento fez diferença, né? Porque você analisou tudo, refletiu sobre tudo. Olha a nossa responsabilidade participando aí, né? Há 4 anos da reflexão do Evangelho. Porque a gente estuda para poder trazer
e ser, né, coerente no que nós estamos falando. Quer ver alguma coisa? Parece que eu vi passar ali. Sim, a Cristine de Pietro falou que aprendi também que é preciso se reservar um repouso de qualidade. Muitas vezes ultrapassamos os limites do corpo e da mente tentando alcançar uma determinada condição financeira. Sem saúde física e mental, não conseguimos fazer adequadamente o nosso trabalho. Aí o cara tem um apartamento em Paris de frente para a Torre Eiffel. Eu tinha esquecido esse lance aí, mas eu vou falar agora, né? Ele vai lá uma vez por ano, passar uma semana, porque ele não tem tempo de usufruir de tudo o que tem. Mas ele tem lá uma pessoa, uma governantazinha, uma caseira, que cuida daquilo, cuida bem, uma pessoa boa, cuida com carinho. Mas ela usufrui daqueles bens dele que ele não tem tempo de usufruir, né? Ela está levando a vidinha dela lá sossegada e ainda tem salário, né? E ainda tem um pequeno salário que ela nem precisaria com toda a mordomia que ela está vivendo aí, né? Porque a gente fala de ir para espiritualidade, né? Eu costumo brincar, eu vou acordar num quarto de luz ambiente, né? Uma cama limpinha, lençol limpinho. O da minha casa é limpo, dá licença, deixa eu explicar também. Mas aqueles lençóis que eu vou acordar não são meus. E eu vou falar, oba, parti, né? E vocês não acreditam nisso não, né? Que eu vou chegar, vou já acordar com tudo que passou. Não, não é assim. Mas eu posso imaginar, eu posso sonhar. Eu posso sonhar, é um direito meu, né? Mas no mundo espiritual há lugares que não são tão bons, não, né? Não são tão bons. Isso daí é dito no livro Cartas de uma Morta, pela Maria João de Deus, que escreveu esse livro, que foi a mãe do Chico, né? Que colocou o Chico no mundo. Nem todos os lugares são de repouso, dá licença, né? É só a gente ver a humanidade encarnada e a gente sabe que é assim, né? Tem regiões que expurga muito sofrimento, né? Tira muitos erros daquele ser humano, né? É de acordo com as consciências que cada um tem. Então tem lugares específicos onde se aliam seres cujas mentes se afinam pelo mesmo diapasão. Quer dizer, eles têm a mesma linha de pensamento. Vivem ali os que se apegaram em excesso às futilidades terrestres, né? Sente a falta do dinheiro. Eu vou sentir falta do meu celular. É a primeira coisa, cadê, né? É verdade. Não é? A gente se apega a essas coisas. Porque fez um bem tão grande para nós, né? Nós estamos plugados em tudo o tempo inteiro. Isso daqui está sendo possível por causa toda essa tecnologia que nós temos agora, né? Agora, o que eu estou dizendo? Quem não lembra do André Luiz? Ele está lá na espiritualidade, eles iam para abismos fazer um trabalho e ele se prontificou a ir. E o instrutor dele falou, bom, se você está querendo ir, talvez tenha alguma necessidade sua. E leva ele, mas ele fica na porta do abismo porque o trabalho, o sofrimento ali dentro é muito grande. E o trabalho deles tem que ser muito forte, né? Então ele fica ali na beira do abismo e ele vê o avô dele carregando um monte de barro como se fosse ouro. E ele não aguenta. E ele vai falar, nossa, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu não sei, eu estou meio esquisito. Eu estou achando que eu não consigo sair daqui. E a gente está aqui com esse dinheiro, com esse ouro na mão. E o pessoal querendo pegar, já estão vindo gente atrás de mim para pegar. Ah, mas se o meu neto André Luiz soubesse que eu estou aqui, ele iria me tirar dessa situação. O André, emocionadíssimo, se ajoelha
e fala: avô, sou eu, o seu neto André Luiz, vô. Beija a mão suja do avô. E o avô fala: eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu estava começando a perceber que eu tinha morrido. O senhor está aqui há 40 anos, vô. Eu vou te ajudar, sim. Aí chegam os trabalhadores que tinham entrado e o André Luiz conversa com o instrutor e ele falou: não, vamos ajustar, vamos acertar, vamos levá-lo. Né? Esse apego dele aos bens materiais já está passando, vamos aproveitar isso. Né? Por quê? Depois da morte física, nós reencontramos os familiares, os amigos, aquelas pessoas do nosso coração. Isso te retempera, isso te deixa inteiro. Mas a hora que você estiver inteiro é trabalhar, e trabalhar muito, porque vai continuar a nossa evolução, até mais rápida do que aqui na Terra, né? Porque aqui nós se prendemos com muitas coisas que quando chegar lá nós não vamos ter e nós vamos perceber o tempo que nós perdemos. Então, depois desse refazimento, vamos lá, arregaçar as mangas, como dizia o Justino, eu adoro isso. Né? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. É o que tem, para sempre, para hoje, no universo. Isso é lei universal, não é só de agora. Né? Porque o mundo, nós entendemos, é a nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca de experiência. Os amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. E os parentes difíceis são cadernos de prova. E quem não tem, né? Quem não tem é um privilegiado. Mas a gente tem sim, ou marido, ou filho, ou irmã, ou pai, ou mãe. A gente sempre tem alguém que a gente tem que se afinar muito ainda, né? Então, esse trabalho espontâneo no bem é um curso de iluminação interior que nós temos que aproveitar, segundo a nossa vontade, segundo a nossa lucidez também, né? Então, tendo Jesus como mestre, nós estamos cercado de preciosas lições. Eu vi que tem muita gente escrevendo, vamos ver então? Sim, a Lunalva colocou que o trabalho maior dos dirigentes é o cultivo e exercício diário do que sai de sua boca semanalmente. Eu vi que ela falou naquela hora que eu estava falando do trabalho, né? É isso mesmo, Lunalva. E chegou mais um aí da Nájila, se você quiser aproveitar, depois a gente não entra mais. Os tesouros sobre a terra são aqueles que podem ser vistos e que podem ser cobiçados pelos outros. Há aqueles mais profundos, cuja cobiça é considerada como desejo também ter, por ser um bem que se mostra para que o outro busque. O ser humano é convidado a ter para desenvolver-se, tendo cuidado de reter, de forma profunda, aquele que de fato é útil ao seu aprimoramento. Durante toda a jornada evolutiva, o espírito acumula experiência a ser utilizada a serviço de si próprio e da sociedade em que ele se estrutura. Isso foi tudo que foi dito, né? Ela resumiu tudo o que foi dito aqui. Mas ainda, na primeira epístola a Timóteo, o Paulo diz: a paixão pelo dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. E ele pede: deixa que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênçãos de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respira, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. A comparação que ele faz, porque a gente não pensa nisso. A gente respira, mas não está tirando o ar de ninguém. Né? Então você vence, mas não atrapalha a vida de ninguém, não. Você está aí para ajudar a vida de outras pessoas. Então é isso que o Emmanuel fala.
auxilia agora, distribui com os outros as vantagens do seu caminho, vai espalhando pão e consolo, não é só o pão, né? O pão e o consolo, agasalho e alegria, reconforto em esperanças, porque diante da vida imperecível, nós descobrimos que todos os patrimônios pertencem a Deus. Nós só possuímos aquilo que damos, de vez que reconhecimento e simpatia são valores que germes não consomem jamais. Auxilia e ampara os teus semelhantes, porque amanhã, inevitavelmente, chegará o teu dia de restituir a quem tudo te deu. Alguém aqui quer colocar alguma coisa? Ni, eu queria só comentar que é tão importante quando você traz essa questão da avareza, né? A gente sempre pensa no recurso financeiro, mas quando a gente é avarento do nosso tempo, né? Para disponibilizar para o outro. E a gente foi ver ontem o filme do Arigó. Ah, eu vou ver o Arigó. E assim, né, pensei, tem um homem de recursos materiais, né? Zero, né? Não tinha nada, assim. Até passava bastante dificuldade com os filhos, né? E ele se doa, né? E assim, com muito medo, com muita insegurança, mas ele não foge, né? A sua missão, a sua dedicação, né? O bem que ele propicia para aquelas pessoas todas, né? Eu conheci a história, né, na sua profundidade, realmente emocionante, né? Porque ele não tinha nada para dar, aliás, ele precisava trabalhar, e ele pega o tempo dele para dedicar, né? Então a gente, né, o ímpeto diz, não, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu tenho 7 filhos, né? Imagina a preocupação de deixar coisa para esses 7 filhos. E não, né? Ele se doa assim completamente. Completamente. E com muito medo, sabe? Ele tinha medo, né, daquela missão, mas ele vai, né? Ele não se recusa. Então o Chico, né? O Chico recebe dinheiro do Frederico Figner. O irmão Jacó, lá do livro, fala isso, né? E ele doa, e a filha, ele não aceita o dinheiro que as filhas trazem, que foi deixado para ele. Aí elas falam, não, elas voltam nele com dinheiro, e ele acaba mandando o dinheiro para a Federação Espírita produzir livros para chegar até nós, né? São grandes exemplos de vida, de pessoas que lutam com dificuldade e faz o seu trabalho, né? Porque tudo que nós pudermos fazer no bem, nós não devemos adiar. Essa mensagem é do Chico. É indispensável que o bem se propague. Uma atitude positiva desencadeia a outra. O amor contagia. Porque ações que nós consideramos pequenas podem tomar uma proporção que nós nem imaginamos, nós não aquilatamos a proporção que deve tomar, né? E eu queria dizer uma frase de um espírita mineiro, eu estava assistindo essa semana e ele falou, graças a Deus que o bem prospera, ele foge do nosso controle, ele vai semeando luz por todo o universo, por toda a nossa terra. Vai ao infinito, o bem vai ao infinito. Então, essa é o que eu separei, né? O que eu estudei para a gente trazer hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês, com muita luz. Uma semana de paz e trabalho para todos nós. E Deus conosco, Jesus falando no silêncio dos nossos pensamentos. Que Deus abençoe. Um abraço a todos, que assim seja.